Tomar decisões corretas, isso é um dos grandes desafios profissionais. Eu trabalho, né, como executiva há mais de 30 anos e quantas decisões eu tomei em minutos, em segundos, que depois às vezes a gente vê a consequência positiva ou negativa. Quando é positiva é maravilhoso, o problema é quando ela é negativa. E aí eu resolvi dedicar esse bate-papo da gente justamente a isso, como transformar um pensamento em uma decisão eficaz e aprender a trabalhar alguns conceitos práticos que você colocando no seu dia a dia melhore a ação. Eu li recentemente um livro do Shane Parrish, que é o Pensamento Eficaz, e eu achei que ele pode ser um bom caminho para esse bate-papo da gente, porque ele traz algumas considerações que eu acho que podem ajudar bastante na nossa conversa. Então, você vai ver que eu vou estar de vez em quando levantando isso aqui para olhar, porque eu vou estar seguindo um racional para não se perder no contexto com vocês. E ele diz assim: como transformar um pensamento eficaz numa decisão eficaz? A primeira coisa é a necessidade de criar pausa entre o pensamento e a ação. A gente, quando está tomando muita decisão, ou então a gente está pressionado por decisão, a nossa tendência é deixar o nosso instinto falar, ou a experiência passada. Só que a experiência passada às vezes é positiva e às vezes é negativa. No momento daquela necessidade, a gente não sabe muito bem. Então, dá uma pausa entre o pensamento, a pergunta, ou o que seja, e a ação é o ponto mais forte do que ele traz aqui dentro. E aí ele diz assim, que na realidade a gente precisa aprender a criar um espaço para o pensamento, para nossas emoções, para os nossos sentimentos e nossas reações normais. A gente tem um jeito de ser, a gente tem uma forma de agir, que às vezes é adequada ao ambiente ou não adequada ao ambiente. Então, usar deliberadamente o espaço para pensar a melhor resposta é uma vantagem competitiva inigualável. Isso eu concordo plenamente. Na vida cotidiana, a gente meio que está numa máquina, né? Numa máquina de muita pressão, de muita coisa, de muito resultado a dar. E às vezes a gente faz coisas que parecem insignificantes, mas que elas dão consequências não muito legais, porque às vezes o insignificante é a não compreensão do outro. O insignificante é você não perceber um detalhe dentro de um número que de repente pode te causar um problema muito sério. E ele fala assim, que o hábito decide as ações aparentemente simples. E assim eu queria chamar a atenção assim, você acabou de fazer uma reunião, você deu uma orientação ao subordinado, você falou alguma coisa e a pessoa não entendeu, né? Como é que fulano não entendeu? A gente fica pensando assim, por que é que fulano não entendeu? Fulano não entendeu porque você não percebeu o ponto de vista dele. Fulano não entendeu porque você não conseguiu entrar na forma dele ou simplesmente colocou para fora do jeito que você pensa, que necessariamente não é a forma que o outro pensa. Cada momento da vida da gente deixa a gente mais perto da coisa boa ou mais distante. É uma praxe, é normal. E são, assim, pequenas coisas, não são nas grandes, porque as grandes a gente normalmente está mais atento. O problema está nas pequenas coisas. E ele diz assim que a gente tem que usar a racionalidade a nosso favor, né? A racionalidade ela tem que ser usada ao nosso favor. Então, assim, cair num comportamento padrão, né? Cada um de nós temos um jeito. Tem gente que é mais emocional, tem gente que é mais racional, tem gente que é mais agressivo, tem gente que é mais passivo, né? Cada um tem um comportamento. Só que a melhor resposta ou a melhor ação é aquela que está direcionada àquele ambiente, para aquela situação específica. E é por isso que parar um pouquinho e tentar entender o ambiente, o que é, quem é que está me escutando, a forma que ele me escuta é um caminho extremamente importante. E tem uma coisa muito engraçada que é você saber que assim, no meio de uma confusão, você dizer assim, pare, né? Ayana, para, né? Você precisa pensar sobre isso. E a gente tem uma tendência, em especial quando a gente está com os superiores da gente, de tentar dar a resposta para tudo. A gente não precisa dar resposta para tudo, se essa resposta para tudo for uma resposta que não vai atender, que não vai dar o resultado, ou que o outro vai perceber que aquela sua resposta não é adequada.
Você precisa ter o controle independente do ambiente que você está. Isso fará de você um profissional diferenciado. E tem as situações que a gente perde o controle, né? Então, assim, você está no meio de uma reunião, apresentando uma coisa que é importante para você, e um colega seu, por exemplo, não é nem na maldade, ele solta um comentário de brincadeira, ele solta um comentário meio ácido, e você perde o controle porque ele bateu num gatilho seu. Todos nós temos os nossos gatilhos, né? Eu, por exemplo, por muito tempo tive um gatilho que é o gatilho de, se falassem de mulher, que mulher não tinha competência, eu partia para cima da pessoa independente. E demorou muito tempo para eu entender que eu tinha esse gatilho. Então, vamos lá. Estou no meio de uma reunião, alguém solta um comentário complicado, eu vou e parto para cima. Minha gente, quando você perde o controle no meio de uma reunião, na frente das outras pessoas, você tem vários problemas, né? O primeiro problema que você tem é com aquela própria pessoa que você perdeu o controle. O segundo problema que você tem é que quem te viu perder o controle, você vai gastar um tempo para recuperar a sua credibilidade. Então, pensa assim, tá muito atento a ter a paciência, né, de esperar um pouquinho para agir, né, e não falar uma coisa que depois tem que ser remendada, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E assim, a gente tem um instinto, né, que é o instinto da gente de reação. Nós somos seres reativos naturalmente, até por uma questão de sobrevivência, né? Então, isso é muito importante entender os seus padrões. E o Shane Parrish, ele traz no livro dele 4 padrões. Ele traz o padrão da emoção, o padrão do ego, o padrão social e o padrão da inércia. Veja, quando ele fala do padrão da emoção, é aquela pessoa que ela perde o controle emocionalmente quando alguma coisa a incomoda, né? Então, assim, alguém falou num tom um pouquinho mais alto, alguém falou de um tom ríspido, então ela recua, ela tem medo, ela se acolhe, ou então ela reage, né, imediatamente porque você está me desrespeitando, né? Não de forma egóica, mas de uma forma pragmática para o meu sentimento, porque eu respondo pelo padrão da emoção. E aí tem pessoas que respondem pelo padrão do ego, né? Toda vez que você coloca em risco a situação desta pessoa, por exemplo, eu sou um chefe de alguém, né? E eu desqualifico a possibilidade dele ser o chefe, ele reage. Ele parte para cima de você, né? Então, entender isso. Tem gente que funciona no padrão social. O padrão social, o que é? Ele está adaptado ao ambiente, ele está adaptado, ele responde aquilo que o ambiente quer que ele responda, ele responde aquilo que socialmente vai fazer ele mais adequado. E tem o padrão da inércia. Qual é o padrão da inércia? São aqueles profissionais que têm dificuldade de mudar. Então, tudo para ele quer estar no controle. Então, imagina tudo isso, né, num ambiente em que você está apresentando um projeto, apresentando uma ideia, tomando uma decisão, e você tem várias pessoas no seu entorno que você tem que entender como essas pessoas vão reagir com você, como é que essas pessoas vão, de alguma forma, te enfrentar de acordo com a tua colocação. Então, você tem que estar muito atento como é que você vai, de alguma forma, aprender a se conduzir nas diferentes situações que podem aparecer pelas diferentes características das pessoas. Então, esta é uma coisa assim importante. E aí ele traz 4 competências. Minha gente, competência é uma das áreas que eu mais amo mexer. Eu fui treinada pelo próprio Daniel Goleman há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, e venho implantando modelagens de competência ao longo da minha carreira. Eu sou uma mentora de carreira, eu trabalhei em RH há muito tempo, mas depois terminei indo para o negócio mesmo, na área de estratégia, de planejamento. Então, o tempo inteiro eu mexo com competência, eu mexo com gente, com transformação de pessoas. E ele traz que, na realidade, para você ter esse pensamento eficaz, ter essa competência de pensar antes de agir, tem 4 competências que ele traz como responsabilidade. Uma delas é a autorresponsabilidade, é você saber manejar, né, e usar a razão para reger as suas ações. A segunda é o autoconhecimento, é você saber aonde você perde o controle, é você saber como é que você vai reagir àquilo que você está, de alguma forma, vivendo nos diversos momentos da sua carreira. O autocontrole é como você reage, é a forma
Como eu consigo segurar, como eu consigo me deter, como eu consigo não reagir. Então, é o autocontrole nas mais variadas questões e a questão da autoconfiança. Uma pessoa que tem autoconfiança, normalmente ela tem muito mais controle, porque ela sabe que ela é boa, né? Tenho falado muito de comunicação, né? Uma pessoa com autoconfiança, né? A voz dela vem de dentro, assim, ela vem de dentro para fora, porque ela é empoderada, ela tem naturalmente um comportamento em que ela considera que ela é capaz, e isso ajuda muito no processo da carreira. Então, assim, como é que ele diz que são os modelos para você, de alguma forma, trabalhar? Procurar pessoas que possam te inspirar. Então, assim, a gente vive rodeado de pessoas e hoje em dia a gente tem muito acesso à internet e a todas as formas de informação que estão disponíveis. Começa a procurar gente para você ver essas pessoas atuando. Observa quem são os líderes, né, que te chamam a atenção. Por exemplo, a minha carreira toda, eu sempre tive um ou dois mentores não oficiais que eu acompanhava as ações deles, né? Teve uma época que eu estava em varejo, que eu me guiava por um homem de varejo, que eu entendia o que ele falava e eu aprendia o que era o negócio dele. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um mentor de carreira que era um cara extraordinário na visão, na formação de líderes, que me mostrava e eu acompanhava as ações deles para aprender. Aprender através de quem já apanhou é bem mais fácil do que aprender de quem nunca apanhou, né? E essas pessoas, elas vão te ajudar a enxergar na prática, elas vão te ajudar a que você consiga compreender os padrões e você se comparando, você vai automaticamente reger o teu comportamento. E ao final, ele traz que você deveria criar algumas salvaguardas, né? Então, assim, uma prevenção, por exemplo, ele traz o seguinte: se você está com fome, né? Se você está irritado, se você está num momento da sua vida em que você está com muito conflito, você vai estar mais aberto ao conflito. Então, fica atento em que brigas e que batalhas você vai usar. É muito importante que você criar atrito, você saiba como o seu espírito tá. E outra coisa é tentar desacelerar. Quando você vai para expor alguma coisa que é importante para você, que é importante para o teu projeto, tenta desacelerar, tenta falar mais devagar, tenta ter o tempo necessário para você se conduzir. Ao final, ele traz meio que um módulo, um arquétipo de tomada de decisão. Ele diz assim: surgiu algo na sua frente, bota em porque, né? Suspende isso, ok? Para que a partir da suspensão você possa analisar as possíveis alternativas que você tem. E em cima de cada alternativa, você fazer uma análise correta para que na hora que você pensar uma delas para a sua ação, ela seja já uma coisa pensada e aí a resposta significativa. O tempo necessário para que a decisão seja tomada, mesmo que você esteja apressado, ele é necessário. Então, assim, a grande dica deste livro, a grande dica do que eu estou conversando com vocês hoje, é desenvolver a competência de entender que a gente não está no controle, o controle está dentro do ambiente e que a gente tem que aprender a modular a gente. A gente não tem que modular o outro, a gente tem que modular a gente, para que a gente tenha a garantia de que a gente não vai reagir a situações sem necessidade.